Ok, começou a gravação, então. Hoje eu vou, antes de passar para a parte seguinte das oscilações, ok? Eu vou fazer uma revisão de trigonometria, eu acho que não faz mal. E também é uma introdução, vamos dizer, a essa notação complexa de Euler, ok? Que a gente vai usar na descrição de oscilações amortecidas e rapidamente depois falar de ressonância. Então, lembrando que o que vimos na última aula sobre as oscilações, então vimos que a gente fez um estudo okay, de um certo tipo de oscilação, que é o movimento do oscilador harmônico simples, okay? E a gente deduziu a equação do movimento a partir aplicando a segunda lei de Newton e encontramos uma solução para essa equação do movimento, okay? Que é uma solução senoidal, então cosseno, seno, e a gente viu, então estudou um pouquinho essa solução, então as grandezas que são a amplitude da oscilação, a frequência angular, o período, ok? E vimos alguns exemplos de osciladores que podem ser descritos por essa solução, ok? Que são essencialmente o sistema massa-mola, o oscilador, o pêndulo simples e o pêndulo de torção, ok? Esses três exemplos, ok? Eles têm um movimento harmônico simples numa certa faixa, ok? De amplitude particularmente, onde a mola, seja ela linear, seja ela esse pêndulo de torção, ok? Fica numa região linear, ou seja, onde a força realmente é proporcional a menos, ok? Menos kx, menos proporcional ao ângulo, no caso do pêndulo de torção, ok? Então, vamos fazer aqui uma revisão rápida de trigonometria. E aí eu vou começar aqui com o problema da medida de ângulos, ok? Então, eu vou querer pegar aqui um desses círculos aqui que eu preparei. Então, vamos medir ângulos. E nesse caso aqui, eu vou ter, então, eu tenho um círculo, ok? E eu vou descrever, aqui eu vou ter um certo ângulo, ok? Θ. E esse raio aqui tem um certo comprimento que eu vou chamar R, é o raio desse círculo, ok? Então, vocês já viram esse aqui para a descrição do movimento de rotação, particularmente, mas vocês têm uma relação, ok? Vocês podem descrever esse ângulo θ, ok? Ângulo θ em graus, ok? Tipicamente ou seja, de 0 a 360 graus, ok? Esse ângulo θ, ou pode ser em radianos de 0, ok? Para se ele for daqui para, ok, fechar, a 2π radianos. Obviamente que pode ser maior que 2π, pode ser maior que 360, se você continuar aumentando o ângulo, ok? Esse aqui é um 0. E aí, a definição o que você tem uma relação, ok? Vocês sabem que você tem uma relação entre o raio e a circunferência, ok? C, que eu vou chamar de C aqui, é a circunferência. Circunferência, ok? Do círculo.
Então, vocês têm que C sobre R, se você dividir essa circunferência por R, você vai ter 2π, ok? E, na verdade, uma relação entre a circunferência é quando o ângulo é 2π, não é? Então, na verdade, eu vou chamar aqui, por exemplo, aqui, ok? Tentando fazer aqui esse pedacinho aqui, esse arco de círculo, ok? Vou chamar de ds, ok? Então, esse ds, ele vai ser igual ao produto do raio pelo ângulo, ok? Então, quando você tem que o ângulo é 2π, então você tem que esse deslocamento, ok, ao longo do círculo vai ser c, ok, comprimento, circunferência, vai ser igual ao raio vezes 2π, ok? Então, esse aqui é um caso particular. Então, nesse caso, vocês podem ver, eu vou reescrever isso aqui de uma maneira diferente, esse exemplo aqui, ok? Θ é igual a ds sobre r. Então, esse aqui é um comprimento, por exemplo, metro. Esse aqui é outro comprimento, ok? Então, S vai ser adimensional, ok? Ok? Mas, na verdade, ele tem uma unidade, aqui não tem dimensão, que é radiano, ok? Então, a gente, às vezes, vai explicitamente solicitar o resultado em graus ou em radianos, e aí você tem que saber passar de um para o outro. Então, tipicamente, vocês sabem que pi radianos, ok, é 180 graus, ok, 2π é 360, etc. Ok? Então, para fazer a descrição de movimentos, ok, em mecânica particularmente, então a gente usou bastante em física 1, o pessoal está entrando. Então, coordenadas cartesianas, eu vou um pouquinho mais rápido. Okay? Coordenadas cartesianas. Então, eu vou, desculpa aqui. Coordenadas cartesianas, então a gente tem aqui vou redesenhar então esse ângulo θ. Eu vou pegar aqui, ok? Esse aqui é o meu ponto, ok? Então eu quero descrever a posição desse ponto, ok? Então aqui eu vou ter o eixo x, aqui o eixo y. Coordenadas cartesianas são essas coordenadas, ok? X, y. E se tiver uma terceira dimensão, é perpendicular aqui a esse plano e a gente chama em geral de z, ok? Então aqui você tem, se o raio for, eu posso usar, eu vou escrever aqui, o raio aqui desse círculo R. Então a gente tem aqui, bom, é o X desse ponto, aqui Y. Então eu posso escrever a posição de P, ok, através dessas duas coordenadas, com X igual a R cosseno de θ e Y igual a R seno de θ, ok? Então, essas aqui são as coordenadas cartesianas. Eu tenho também as coordenadas polares, ok? No plano é polar, ok? Então, a gente vai ter P, que vai ser caracterizado por duas grandezas. Então, nesse caso aqui, se eu dou essas duas coordenadas, x e y, eu sei perfeitamente localizar o ponto. Se eu colocar aqui R e θ, também sei exatamente onde está o ponto, ok? R é o raio, então eu vou localizar a posição desse ponto, ok? A distância ao centro aqui do meu referencial, ok? Que é O. Então, a distância, então ele pode estar, se é R aqui, então aqui,
Então, ele pode estar em qualquer lugar, mas uma vez que eu fixo θ, também sei exatamente onde ele está, ok? E aí, nesse caso, ok, a gente tem uma relação entre, a gente tem que cosseno de θ é igual a, desculpe, x sobre r, ok? X sobre r, seno de θ igual a y sobre r, ok? Então, tem uma relação entre os dois sistemas de coordenadas, ok? Estão relacionados aqui. A gente tem que tangente de θ. Tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno, então vai ser y sobre r. Desculpa, y sobre x, ok? Então, e você conhece y e x, você conhece o ângulo θ, ok? Que é tangente menos 1, ok? De θ. E o raio, então, vai ser r igual a x quadrado, okay? Pitágoras, ok? Vocês podem ver aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, ok? Então, eu acho que eu vou parar aqui para essa parte e vamos lá para a notação complexa. Outra maneira, ok, de descrever é, agora não é mais a posição, ok, de um ponto, mas certas grandezas a gente vai precisar descrevê-las com a notação complexa. E aqui a gente tem um plano que é a gente vai ter aqui o eixo real e aqui o eixo imaginário. E nesse caso aqui, eu vou desenhar de novo, ok? Esse θ. Θ, ok? Eu vou escrever aqui que exponencial de iθ é igual a cosseno de θ, ok? Ou seja, essa parte aqui. Vamos dizer que essa aqui é 1, ok? É um raio. Cosseno de θ mais i. Então, essa aqui é a parte imaginária. Seno de θ, ok? Então, i seno de θ é esse daqui. Ok? Então, i é para dizer que é nesse eixo imaginário, ok? Então, essa aqui é a notação complexa. Então, por exemplo, vocês podem dizer que quanto vale a exponencial de iπ? Quando θ é igual a π, então você tem que cosseno de θ, π é esse ângulo aqui, né? Então, cosseno é menos 1, ok? E seno de θ é 0, então é menos 1, ok? Então, vocês têm essa relação, okay, de Euler, que é exponencial de π mais 1 é igual a 0, ok? Então, a gente pode fazer vários exemplos com isso. Bom, primeiro, por que eu vou falar dessa notação complexa? Porque a notação em termos de exponencial, ela é muito prática para manipular, ok? Vocês podem ver, por exemplo, que manipular cosseno e seno, particularmente uma soma, por exemplo, de cosseno e seno, então fica, quando vocês vão derivar, por exemplo, rapidamente se torna um problema muito complicado. Aqui, quando você deriva uma exponencial, você obtém a mesma exponencial. Isso aqui simplifica bastante a parte formal da descrição, é isso que a gente vai usar logo depois, ok? Para descrever certos tipos de oscilações, ok? Então, eu posso escrever um número z, que seria um número complexo, como sendo x mais i, y, ok? Então, é diferente, ok, da notação vetorial. Quando você tem um plano aqui, que esse aqui é o x, esse aqui é o y, ok? Então, vocês têm um vetor unitário aqui, um vetor unitário, você vai dizer que é x vezes, ok? Esse vetor unitário, ok? O vetor z, que seria esse, mas aqui não é isso, aqui é escalar, só que é complexo, ok? Então, x mais y, aí você tem que é, por exemplo, se eu fizer mais um, agora eu vou pegar aqui, dizer que meu círculo ele tem um certo raio R, ok?
E aqui eu tenho... Ok? Então, aqui eu vou ter R cosseno. Aqui, R seno. Então, eu vou escrever aqui que Z vai ser igual... Lembram que esse aqui é aquela exponencial. Então, vai ser R exponencial de I θ. Θ é essa aqui, ok? Então, é igual a R cosseno de θ mais I seno de θ, ok? Com R, que é igual a raiz de x ao quadrado, ok? Se esse aqui é x, y, ok? X ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, eu acho que aqui a gente tem tudo, essas relações, ok? Então, por exemplo, se eu fizer, então o x aqui é chamado de parte real de Z, e y é a parte real, a parte imaginária de Z. A parte imaginária de Z, ok? R é o módulo, ok? De Z. E a gente pode fazer aqui alguns exemplos, ok? Aqui. Sim, outra coisa importante, porque a gente vai ver aparecer essa aqui, vocês podem ver que se eu escrever cosseno, ok, então vou reescrever aqui, exponencial de I θ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, então eu vou ter que exponencial de menos I θ é igual ao quê? Vai ser o mesmo, cosseno de θ, que muda o sinal aqui, menos I seno de θ, ok? Então, se você somar os dois, exponencial de I θ mais exponencial de menos I θ, vai dar o quê? Vai dar 2 cosseno de θ, ok? Pronto. Então, vocês têm que uma relação aqui que cosseno de θ vai ser igual, você pode relacionar exponencial de I θ mais exponencial de menos I θ sobre 2. É a mesma coisa se você fizer agora exponencial de I θ menos exponencial de menos I θ, você vai ter cosseno se cancela, e mais I você vai ter 2I, ok? Seno de θ, que leva à relação que o seno de θ é igual a exponencial de I θ menos exponencial de menos I θ sobre 2I, ok? Outra propriedade, talvez, que eu não coloquei, vocês lembram que I vezes I é igual a menos 1, ok? Então, raiz de menos 1, ok? No espaço real, ok? Isso não existe, mas no espaço complexo é I, tá certo? Mais ou menos I, aliás. Né? Mais ou menos I. Ok, então podemos ver alguns exemplos aqui. Então, se eu pegar um número complexo, que eu vou chamar de C, eu vou dizer que C é módulo de C exponencial de I θ, ok? Então, θ é 1. E aí eu quero saber, por exemplo, eu quero determine o módulo de C e o ângulo θ, ok? Nas seguintes situações. Então, a primeira, C é igual a 1, ok? Alguém pode me dizer aqui? Quanto vale o módulo de C? Tentem pelo menos fazer um pedaço de papel, ok? Módulo de C, lembram? É vocês podem ver aqui que C é real, tá certo? Ok? Então, se eu representar C aqui nesse espaço, parte real, parte imaginária, quer dizer que ele é completamente real. A parte imaginária é nula, não é?
aqui, ela é real. Então, quer dizer que ele está aqui nesse eixo. Ou seja, já posso dizer que o ângulo θ é zero, ok? E o módulo é 1, tá certo? C igual a 1, θ é igual a zero. Vou fazer outra aqui. C igual a menos 1, ok? Então, módulo de C igual, θ igual. Então, vamos lá, de novo, para eu acho que ajuda, ok? Então, você tem que C é igual a menos 1. É real, ok? Quer dizer que a parte imaginária de C é nula. Quer dizer que θ é igual a zero, só que agora C é igual a menos 1, ok? Então, o módulo, o θ não é igual a zero, aliás, zero era aqui, né? Θ vai ser aqui, ok? E o módulo é 1, ou seja, vai ser aqui, e o ângulo vai ser π, ok? Módulo de C é igual a 1, θ é igual a π radianos. Aí, se eu fizer agora, I. Ah, ok? Então, agora, C igual a I. Então, tentem acompanhar isso aqui, ok? Se alguém puder me dizer, ok? Quais são o módulo? Então, I quer dizer que a parte real é nula desta vez, né? É completamente 100% imaginário, não tem parte real, ok? Aqui é completamente imaginário, ou seja, aqui o ângulo quanto é? Π sobre 2, ok? E o módulo é 1, já que é uma vez I, ok? Aqui vou colocar 1, θ igual a π sobre 2. Se eu colocasse aqui 2i, ok? Então, a gente teria módulo de C é igual a 2, ok? Θ é igual a π sobre 2, tá bom? E aqui, se eu colocar menos i, então eu vou ter C igual, inclusive eu vou colocar aqui, menos, sei lá, 3,2i, por que não? Então, módulo de C, isso quer dizer o quê? C igual a menos 3,2i, então, quer dizer que a parte real é nula, então, vai ser um ângulo que vai ser 1, 2, 3 π sobre 2, ok? E o módulo vai ser 3,2. Ou então a gente pode dizer também que é menos π sobre 2, ok? A convenção é que esse aqui seja o sentido positivo, né? Então, se você fizer θ igual a menos π sobre 2, aqui, é a mesma coisa aqui, mais 3π sobre 2, ok? Ok. E agora, para terminar, se eu disser que C é igual a 1 mais I, aí quanto vale o módulo de C? Ok? Quanto vale θ? Deixa eu colocar aqui para facilitar. Então, vocês podem ver que na parte real, lembram que essa aqui é a parte real, ok? Que é o eixo imaginário. Então, a gente tem 1. Então, por exemplo, eu vou dizer que aqui eu tenho 1, tá? Então, C é igual a 1. Bom, como ele vai ser um pouquinho maior, eu não vou colocar. Vou dizer que, ok, 1. E aqui vai ser I, tá certo? Então, no eixo real, a gente tem 1. Ok? E no eixo imaginário, a gente tem I. Ok? Então, como vai ser aqui, a gente vai ter C, que vai ser ok, que vai ser esse aqui.
no eixo real é 1, no eixo imaginário é I, tá certo? Então, qual é o ângulo? Π sobre 4, ok? Que vocês podem calcular fazendo que tangente de θ é igual a parte real, parte imaginária, desculpa, 1 sobre parte real, 1, ok? Porque esse I aqui é uma vez I, tá certo? 1I. 1 sobre 1, então é igual a 1, θ é igual a π sobre 4, e módulo de C é igual ao quê? Aqui a gente, raiz de 1 mais 1 ao quadrado, ok? 1 ao quadrado. Então, módulo de C é igual a raiz de 2, ok? Então, depois vocês podem treinar um pouquinho, fazer uma revisão, e a gente vai agora usar essa notação, ok? Para continuar estudando o nosso assunto, que são as oscilações amortecidas, ok? Então, vou lembrar rapidamente o que a gente viu na última aula. Então, o movimento harmônico simples, ok? A gente viu que a gente tem uma equação que é do tipo M, na verdade, aceleração, ok? Então, vou dizer que esse movimento harmônico simples, o que está oscilando é uma grandeza, ok? Que pode ser a posição linear x, ou y, ou z, ou então um ângulo, ok? Então, vou chamar de psi, essa grandeza, ok? Que oscila. Então, a equação do movimento é que d2 de psi sobre dt2, ou seja, a derivada segunda, okay? A aceleração linear ou angular, é proporcional ao próprio psi, ok? A própria grandeza psi, com sinal menos, ok? E aqui tem um coeficiente, ok? Que é positivo, e aqui eu vou colocar como ômega ao quadrado, ok? Então, ômega ao quadrado é positivo, e quando vocês têm essa equação, vocês reconhecem a equação do movimento harmônico simples, e vocês já sabem escrever que a solução, ok, é do tipo psi, ok, de t é igual a um psi-m cosseno de esse mesmo ômega aqui. Normalmente ele não aparece como ômega, ele aparece, por exemplo, no caso do massa mola. Você tem que a força é igual a menos kx, ok? E você obtém que d2 de x sobre dt2 é igual a menos k sobre m x, ok? É essa aqui que vocês obtêm aplicando a segunda lei de Newton no sistema massa-mola, com a massa m e a constante elástica da mola k, ok? Mas aí vocês podem ver esse aqui positivo, positivos, e aí vocês vão escrever que ômega ao quadrado é k sobre m, tá certo? Então, esse ômega aqui é raiz de k sobre m, ômega t, mais uma constante de fase aqui, porque que vai lhe dar, o que dá essa constante de fase é que psi no tempo t igual a zero, ok? É igual a psi-m cosseno de φ, ok? T igual a zero. Então, você não necessariamente tem que no tempo t igual a zero, psi igual a psi-m, ou igual a zero, então você tem essa constante de fase, ok? Que é dada assim pela condição inicial, t igual a zero. Outra coisa que eu não falei é que isso como um todo é chamado de fase, ok? A fase é tudo isso, ok? Então, cosseno da fase, ômega t mais φ é a fase. Essa aqui é a constante de fase e essa aqui é a parte variável da fase, ok? Essa fase, ela está variando linearmente com o tempo, ok? Professora, bom dia. Bom dia. Professora, nas soluções dessas equações aí, a amplitude ela tem que ser sempre positiva? A amplitude, por definição, é positiva, tá certo? Ah, ok. Aí nas soluções sempre vai ser positiva. Sim, mas aí o que vocês podem ter, por exemplo, quando a gente fez, ok? Eu vou escrever aqui essa solução, ok? Para x, no sistema massa-mola. Eu vou escrever x é igual a xm, e aqui eu escrevi um cosseno. Vou escrever um cosseno. Pode ser um seno também, lembra? Ômega t mais φ,
ok? E aí vocês lembram que a velocidade, então essa posição, ela varia. Então o que quer dizer isso aqui é que x está fazendo isso, ok? Com uma frequência angular ômega e com uma amplitude xm, ok? Então eu vou escrever aqui v, que é a velocidade, ok? Dessa massa, que é dx sobre dt, e aí vai ser menos ômega xm seno de ômega t mais φ, ok? Mas eu posso escrever, então eu reconheço aqui o movimento, ok? Senoidal, então a velocidade também ela faz isso, ok? Ou seja, ela passa, essa função aqui ela vai variar entre menos 1 e mais 1, ok? Então isso quer dizer que a velocidade ela vai variar entre menos ômega xm e mais ômega xm. Mas o que a gente escreve aqui é que a amplitude é Vm seno, ok? Ômega t mais φ, ok? Então, eu vou escrever aqui menos, ok? Na verdade, eu, eu posso mudar aqui. Vocês podem escrever aqui mais Vm, mas Vm realmente é a amplitude da velocidade, ok? Ela vai ser igual a ômega xm, ok? Xm é positivo, ômega é positivo, ok? Então, a amplitude, vocês têm que sempre ter claro, né? Ok? Que a amplitude, ok? É isso aqui, né? Então, é xm se for x, é vm se for v, ok? Então, a amplitude, ela é positiva, tá certo? Ok. Onde eu estava, sim. Então, a gente... Pronto, agora eu escrevi a partir dessa equação aqui. Essa aqui é geral, aqui é do sistema massa-mola. Escrevi a solução aqui para o sistema massa-mola. E aí foi bom porque eu vou ficar com esse sistema, por exemplo, e colocar, mostrar aqui que essa amplitude, se você olhar, ok? Então não está muito bem desenhado, mas essa amplitude, ela é constante, ok? Então é xm, então como essa aqui vai oscilar, vou reescrever, ok? Para ficar mais claro. X cosseno de ômega t mais φ oscila entre menos 1 e mais 1, ok? É isso que faz. Quando t varia, ok? Então, x, que é igual a xm cosseno de ômega t mais φ, oscila entre menos xm, ok? E mais xm, porque essa aqui vai de menos 1 a mais 1, aí você multiplica por xm e você vai ter essa aqui, ok? Então, esse aqui é o oscilador harmônico não amortecido, tá? Ok? Então, se vocês pegarem, a equação é diferente no caso do pêndulo simples, por exemplo. Pêndulo simples. Não, eu posso ficar com esse massa-mola, ok? Se você tiver realmente um sistema massa-mola com atrito o menor possível entre a massa, né, que é um bloco em geral, e a superfície no qual ele está deslizando, o mesmo uma massa mola vertical, ok? Você tem uma mola que é pendurada, ok, num suporte, e aí você tem um bloco, e aí você puxa o bloco, aplica uma força e solta. Então ele vai oscilar sob a ação, ok, da gravidade, ok, e da força, ok? Então, ele tem duas forças aplicadas. Nesse caso, ele tem a gravidade, que é constante, e a força restauradora, que vai variar como menos KY, ok? Onde Y é a posição vertical do bloco, tá certo? E aí você sabe muito bem que se você colocar ele para oscilar a 8 horas da manhã, se você voltar meio-dia, ele vai estar paradinho, né? Não vai ficar oscilando. Ou seja, aparentemente ele não tem esse movimento com amplitude constante, ok? E é isso que a gente vai ver agora, ok? Que é o oscilador amortecido. E o que vai amortecer esse movimento?
um dos exercícios da lista que eu passei para vocês tem uma... É muito amortecido, essa é um exagero, vamos dizer, de amortecimento, mas você tem justamente tipo um suporte aqui, ok? Você tem uma mola, ok? E aí tem uma massa, ok? Aqui, uma massa M. E aí, se fosse só essa aqui, então ela ficaria também amortecida, mas pouco. Para observar mais rapidamente os efeitos de um amortecimento, então essa massa aqui, ela está ligada a uma estrutura assim, ok? Que é uma placa. Ok? Essa aqui é, se você olhar tipo de cima, pode ser, por exemplo, um disco, ok? Então aqui tem uma certa extensão, mas no plano perpendicular, no plano horizontal, ok? E aí você coloca esse aqui na água, ok? Você bota aqui um recipiente com água, ok? Água aqui. E você coloca para oscilar. Então, vocês podem entender aqui que esse... lembram como a gente escreveu? A gente escreveu que M D2 de... Aqui vou escrever Y, por exemplo. D2 de Y sobre dt2, ok? É igual, essa aqui é M vezes a aceleração, então quais são as forças aqui? Você teria menos KY, ok? Que é a posição vertical, ok? Eu posso desenhar meu eixo Y aqui. Ok? E tem também a força mg, ok? Mas aqui, obviamente, eu vou ter que adicionar mais uma força, não é? Porque tem essa força exercida pela água, ok? Que vai... é um atrito, se você quiser, é uma força amortecedora, ok? Então aqui eu vou voltar ao massa-mola, porque massa-mola, lembrando aqui como é o massa-mola, você tem aqui alguma coisa, um suporte para a mola, aqui você tem a superfície, então por enquanto a gente considerou sem atrito, ok? Então você tem o seu bloco aqui, ok? Que você coloca aqui. Esse aqui é seu bloco, ok? De massa M. E você tem aqui a mola de constante elástica K, tá certo? E vamos dizer que a posição de equilíbrio é aqui, e aí você tem aqui o eixo X, e a gente tem que M T2 de X sobre dt2 é igual a menos kx, ok? Porque aqui é sem atrito, ok? E a gente obtém essa equação. Mas agora a gente vai colocar com atrito. E aí eu não vou... Ok? Aqui é sem atrito. Com atrito, então a gente vai descrever esse atrito com uma força aqui que vai ser, em primeira aproximação, ok? A gente vai dizer que essa força, ela vai ser igual, vai ser cinético, né? E a gente vai dizer que a força de atrito, ok? Ela vai ser sempre oposta à velocidade, ok? Então, tem a velocidade aqui, ok? Vai ter o sinal menos. E a gente vai colocar aqui um coeficiente que vai chamar de B, ok? Como aqui é unidimensional, ok? Eu vou escrever que F de atrito é igual a menos BV, ok? E aí vou introduzir essa força aqui na minha equação. Então eu vou ter que M d2 de x sobre dt2 é igual a menos kx, que é a força restauradora. Ok, vou cortar todo mundo.
menos kx, e agora eu vou adicionar esse menos bv, ok? Essa aqui é restauradora. E esse daqui é a força amortecedora. Ok? Então, essa aqui é uma aproximação, ok? Mas numa certa faixa de velocidade, ela é válida. Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui. A gente lembra suficientemente. M T2 de x sobre dt2 é igual a menos kx menos bv. Ok? Vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. M T2 de x sobre dt2. Ok? E aí, vou passar tudo isso do outro lado. Ok? Então, esse, eu vou colocar aqui. Então, vai ser mais b. V é o quê? É dx sobre dt. Ok? Mais kx é igual a zero. Ok? A gente tem uma nova equação. E essa equação eu vou escrever da seguinte maneira. Ok? Que é que a aceleração de 2 de x sobre dt2 mais b sobre m dx sobre dt mais k sobre m x igual a zero. Ok? Então, lembram que essa aqui a gente já conhece. E aqui vou chamar de ômega zero ao quadrado. Vocês vão ver por que eu boto esse zerozinho. Porque essa aqui é a frequência angular quando, ou seja, a frequência angular com qual a massa vai oscilar se não tiver esse termo aqui, ok? Mas a frequência angular, a nova, ela vai ser um pouquinho modificada pela presença desse termo. Então, aqui o ômega zero é a frequência angular do oscilador não amortecido, ok? Esse B sobre M aqui, eu vou chamar de gama, ok? Que simplifica. E aí a gente diz que vai continuar tendo um movimento oscilatório, ok? Só que agora, minha nova solução, ok? Eu vou dizer que ela é um A, que vai ser a amplitude, ok? Exponencial de, vou chamar de alfa t, ok? Não está muito longe aqui do que a gente já fez, ok? Esse daqui, lembram que é uma soma, ok? De cossenos e senos, ok? Só que o que a gente vai ter aqui é que esse A, ok? Ele não vai ser mais constante, ok? Então, vamos... É sempre isso que vocês fazem quando vocês vão resolver uma equação linear, uma equação linear, assim, ok? Vocês têm que dizer o que vocês acham que vai ser o comportamento da função, ok? Da solução. Então, a gente vai continuar dizendo que é uma função oscilante, só que a gente vai agora dizer que a amplitude ela deve depender do tempo, ok? E aí a gente vai, então, calcular. A gente tem três termos aqui. Se eu escrever esse aqui, então eu vou ter d2 de x sobre dt2. Primeiro, dx sobre dt vai ser o quê? Dx sobre dt vai ser... Não. Aqui. A diminuição ela vai ser nessa exponencial, porque senão vai ser um pouquinho complicado, ok? A exponencial de alfa t, e aí vai ser, dx sobre dt vai ser o quê? Vai ser alfa a exponencial de alfa t. Ó, já mostrando para você que se eu tivesse escrito cosseno, aqui eu ia ter um seno, e aí ia ter uma soma aqui um pouquinho infernal, ok, para resolver. No caso de não amortecido, a gente, se tiver um cosseno aqui, a gente tem um cosseno aqui, não é? Que a aceleração é proporcional, ok, à posição. Então, cosseno aqui, seno aqui, seno aqui. Mas aí, quando você introduz esse termo aqui, se você tiver cosseno aqui e aqui, você vai ter um seno. E aí dificulta um pouquinho a resolução dessa equação, enquanto que se a gente colocar exponencial, a gente vai ter exponencial aqui, exponencial aqui, exponencial aqui. Fica muito mais simples, ok?
D2 de x sobre dt2 vai ser igual a alfa ao quadrado a exponencial de alfa t, ok? Então, eu vou colocar isso aqui nessa equação. Então, d2 de x sobre... Vocês podem ver que esse exponencial de alfa t, ele está na aceleração, na velocidade e na posição, ok? Então, eu vou botar ele em fator. Então, aqui, d2 de x sobre dt2 vai ser d2 de x sobre dt2 alfa ao quadrado a exponencial de alfa t, ok? Mais gama de x sobre dt. Desculpa. O que está em fator, na verdade, é esse a exponencial, ok? Esse aqui também está aqui. Então, eu vou colocar esse a exponencial de alfa t em fator. Alfa ao quadrado mais gama de x sobre dt, ou seja, alfa, mais aqui, ômega zero ao quadrado vezes x, ok? Ômega zero ao quadrado vezes x. Então, é 1 aqui, a exponencial de alfa t, e tudo isso é igual a zero, ok? Então, é simples. E a gente vai resolver essa aqui também de uma maneira muito simples. Se a gente quiser que essa igualdade seja verdadeira, ok? Com isso, diferente de zero, porque senão, se a exponencial de alfa t é igual a zero, quer dizer que x é igual a zero, e a gente não tem dinâmica, não tem movimento, não acontece nada, ok? Então, a gente tem que colocar que esse aqui é diferente de zero, então, é isso que tem que ser igual a zero, ok? Igual a zero. Então, essa equação vocês sabem resolver. Alfa ao quadrado mais gama alfa mais ômega zero é igual a zero. Então, a solução que a gente está procurando aqui é alfa, tá certo? Então, alfa vai ser igual ao quê? Vai ser sobre 2 aqui. A gente vai ter menos gama, mais ou menos a raiz, ok? De gama ao quadrado menos 4 vezes ômega zero ao quadrado, ok? Vocês sabem resolver isso aqui. Eu vou escrever isso aqui de uma maneira diferente. Vou escrever aqui alfa é igual a menos gama sobre 2, ok? Mais ou menos raiz de... Então, aqui a gente vai ter gama ao quadrado sobre 4, né? O 2 entra na raiz, vai ser 4. Então, gama sobre 2 ao quadrado, ok? Gama ao quadrado sobre 4, menos, aí vai ser ômega zero ao quadrado, ok? Então, a gente tem a nossa solução aqui para o alfa, ok? Pronto. Então, eu vou escrever agora a minha solução, que é x, lembram? Que x é igual a exponencial de alfa t, ok? A vai ser o quê? A é igual a x de t igual a zero, né? Quando t igual a zero, essa exponencial aqui é 1, então x igual a A. Então, essa aqui vai ser a amplitude, ok? Do movimento no tempo quando eu começo. Por exemplo, eu vou saltar, ok? No repouso, numa certa posição, e aí, essa aqui é a amplitude, e aí depois vai evoluir, mas tem essa parte aqui que vai depender do tempo, ok? Como o cosseno, etc. Mas aí a gente vai ver. Então, vocês podem ver aqui que essa raiz, ok? Então, no primeiro caso, ok? A gente vai ter que, se gama sobre 2 é superior a ômega zero, ok? Esse termo aqui superior a esse daqui, ok? Ou seja, a raiz desculpa, é real, né? Na verdade. Ou seja, esse termo aqui é positivo, ok? Então, a gente vai ter que alfa, esse termo aqui, vocês concordam que vai ser menor que gama sobre 2, ok? Gama sobre 2 ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado, vai ser menor, ok? Que gama sobre 2 ao quadrado. Então, como vai ser menor, a gente vai ter aqui que alfa vai ser negativo, porque aqui a gente tem menos gama sobre 2 mais, ok? Alguma coisa, ok? Então, vai diminuir essa aqui, mas vai ser negativo, ok? Alfa mais vai ser negativo, ok? Alfa menos, pior ainda, né? Porque ele tem um sinal menos aqui. Então, alfa mais ou menos vai ser negativo, ok? O que a gente tem nesse caso, ok? Eu vou escrever
Como alfa é negativo, vou escrever que x é igual a, ok? A é a posição do tempo igual a zero. Exponencial alfa, como ele é negativo, eu posso escrever que é menos o módulo de alfa. Né? Alfa negativo, módulo de alfa positivo, eu boto o sinal menos na frente. O que é essa aqui? Uma exponencial decrescente. Na verdade, a solução geral ela é desse tipo. A, ok? Exponencial. Um coeficiente aqui que eu posso chamar de, sei lá, que eu chamei aqui. Bom, eu posso escrever aqui um C, vou escrever um D aqui, um D maiúsculo, talvez. A linha exponencial menos alfa mais T mais B', ok. A minha solução geral ela vai ser uma combinação, a gente tem duas soluções aqui, né? A mais e a menos. Então vai ser uma soma dos dois, ok? Um coeficiente para essa solução, um coeficiente para essa solução, então menos alfa menos, ok? T. E aí os dois, ok, são exponenciais, ok, que são decrescentes, ok? Se você colocar aqui em função de t e você colocar aqui exponencial de menos alfa t, vai ser aqui, quando t é igual a zero, vai ser 1, ok? E quando t vai aumentar, vai ser assim, né? Um decaimento exponencial, ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o x, ele vai ser, então tem essa, aqui vai ser a, ok? A linha, no tempo t igual a zero, vai ser a linha mais b' aqui, tá certo? Mas só vai decair exponencial com o tempo, tá certo? Porque esse aqui, se você olhar, é o caso desse aqui, ok? Nem vai oscilar, ok? Ele vai, ok? Ir para uma... imagine que você coloca aqui um líquido tipo, sei lá, melaça, ok? Então, na água, depende da superfície aqui do seu disco, etc. Mas bota um meio bem viscoso assim, aí você solta e tudo que ele vai fazer, ele não vai oscilar, ele vai, ok? Ele vai decair, ok? Exponencialmente com o tempo. É isso que a gente tem. E qual é essa situação aqui? Ó, gama sobre 2 é superior a ômega zero. O que é esse gama? Lembram? Gama é B sobre M, ok? Então, isso quer dizer que B, esse coeficiente de amortecimento, ele é grande o suficiente para que, ok? Ou seja, você tem um amortecimento muito forte, ok? Agora a gente vai colocar um amortecimento fraco, tipo, ok? O atrito com o ar, com uma friçãozinha com a superfície, ok? Então agora a gente vai colocar o caso, como é que eu falei desse caso aqui? I. Então vai ser I. Ok. E a gente tem que o amortecimento gama, ok? Gama, lembram que é P sobre M, gama sobre 2, é menor, ok, que ômega zero, ok? Então, ele pode ser muito menor, por exemplo, e aí o que vai acontecer? O que a gente está esperando primeiro? Porque isso aqui é a matemática, ok? O que a gente está esperando? No caso, o que a gente observa, ok? Por exemplo, você tem um sistema massa-mola, você sabe que se você deixar ele oscilar, ele pode oscilar um tempo muito longo, ok? Mas que aos poucos, ok? A amplitude das oscilações, ela vai diminuir, não é? Devido a essa força que é contrária à velocidade, então sempre ela vai tender, e aí no final ele vai parar, tá certo? Então a gente está esperando que o sistema vai oscilar, mas com uma amplitude que vai decair, ok? Então, essa aqui é a física e a gente vai mostrar essa aqui com a matemática, ok? Então, no caso de um amortecimento fraco, então eu vou reescrever aqui alfa é igual a menos gama sobre 2, ok? Mais ou menos.
Lembram, aqui a gente tem raiz de gama sobre 2 ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E aí? Se gama sobre 2 é inferior a ômega zero, esse aqui é negativo, né? Mas agora vocês sabem, já sabiam, né? Que não tem problema, ok? Porque eu vou reescrever aqui, raiz de... Então, eu vou inverter o sinal desse aqui. Ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, ok? Essa aqui agora é positivo, porque essa aqui é maior do que isso aqui. Só que o que eu tenho que colocar aqui é menos 1, não é? Eu inverti o sinal. Então, esse é positivo, mas esse é negativo. Então, eu vou fazer a raiz desse aqui vezes a raiz desse aqui. Então, é menos gama sobre 2, mais um menos. Qual é a raiz de menos 1? É I. E aí vai ser raiz. Desculpa, eu vou passar na outra página, porque... Alfa vai ser igual a menos gama sobre 2, mais um menos. E essa aqui é raiz de menos 1, raiz de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, ok? E aí, o que eu vou colocar aqui é na solução, x vai ser igual a exponencial de a linha, ok? De alfa mais t mais b exponencial de m de exponencial de alfa menos t, ok? Então vai ser igual a aqui a gente vai ter, ó, o que é exponencial aqui? Menos gama sobre 2, né? Que está aqui, t. E vai estar em fator, porque o mais ou menos acontece depois, ok? Ah. É aqui. Acho que eu vou ter um problema aqui. Professora, Sim. em cima desse E aí, é uma soma, é? Alfa mais T. Em cima de quê? Na equação x igual a azão linha Não. vezes E. É o índice, ok? Você tem alfa mais ou menos aqui, porque você tem esse menos aqui. Então, aqui é um índice mais, e aqui é Ah, menos, ok? entendido. Só que aqui eu estou antecipando. É. Aqui, para simplificar, eu não vou escrever assim, ok? Eu vou... fazer uma soma dos dois aqui, que vai ser desse tipo. Módulo de A, aqui, S menos gama sobre 2, ok? Você vai ter uma soma, uma combinação linear dessas duas soluções, ok? Então, eu vou colocar aqui, esse menos gama sobre 2 vai estar nos dois, então vai ser exponencial de menos, lembram que alfa vezes t, menos gama sobre 2t, ok? E aqui a gente vai ter, eu coloquei aqui a mesma amplitude, ok, para os dois. Aqui a gente vai ter exponencial, o que sobra aqui é i
Eu dei um nome nele. Raiz de ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, t, ok? Mais exponencial, ok? Esse aqui foi esse sinal mais, e agora eu vou botar o sinal menos. Exponencial de menos, ok? Mais, e agora é o menos. E raiz de ômega 0 ao quadrado menos gama sobre 2. Ok? Cuidado que aqui o t não está na raiz, ok? T. Ok? Então, eu vou chamar esse aqui de ômega 0 menos gama sobre 2. Eu vou chamar ela de ômega, ok? Tem a dimensão de uma frequência angular, ok? Raiz de ômega 0 é uma frequência angular, raiz de gama sobre 2 ao quadrado é uma frequência angular, ok? E aí minha solução geral, ok, vai ser a seguinte. Eu vou ter que x, então vai ser igual a módulo de A, exponencial de menos gama sobre 2t, ok? E aqui a gente vai ter uma exponencial, ok? A gente reconhece exponencial de i, uma fase, ok? Mais exponencial de menos i, ok? Essa fase. Então, vai ser aqui exponencial de i, aqui vou colocar aqui, ômega t, esse ômega é esse daqui, né? Na verdade, vou colocar uma constante de fase, ok? Mais exponencial de menos i. Eu não vou pedir para vocês fizerem isso aqui de novo, ok? Ok? Mas para mostrar que com as exponenciais fica muito simples. E aí vocês lembram? Exponencial de i θ mais exponencial de menos i θ, isso aqui é o quê? É cosseno, é 2 cosseno de θ, ou seja, de ômega t mais φ, ok? Então, a nossa solução é essa. A exponencial de gama t só, ok? 2 a cosseno de ômega t mais φ, onde ômega é igual a ômega ao quadrado mais ômega 0, né? Ômega 0, lembram? É ômega 0 ao quadrado é k sobre m, e gama é igual a b sobre m. Ok. Onde b é o coeficiente de força. Ok, então pronto, é onde a gente queria chegar, e agora vamos olhar essa função, ok? Então, eu diria que até aqui não tem dificuldade, mas vocês não precisam, eu não vou pedir para vocês, ok? Refazer isso aqui, mas eu acho que quando vocês vão estudar, vocês podem refazer, ok? Mas não é, o que eu queria é chegar a essa relação aqui. A partir daqui, vocês devem ser capazes, ok? De me dizer que tipo de movimento é esse, ok? Então, primeiro, ok, vamos lá ao mais simples. A gente reconhece aqui uma função senoidal, ok? Cosseno de ômega t mais φ. Então, essa aqui vai oscila entre menos 1 e mais 1, ok? Então, ele vai oscilar. Então, a gente tem um termo oscilante, ok? Agora, o que a gente tem aqui, a novidade, é que quando não era amortecido, a gente teria somente esse termo constante, ok? 2 vezes A. E aqui a gente tem um termo que depende, de novo, é uma exponencial decrescente, né? Com menos gama sobre 2. Então, essa aqui vai ser a amplitude, ok? Essa amplitude, ela depende do tempo. E ela depende exponencialmente do tempo. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui a minha ok? Aqui é o eixo t, ok? Em função do tempo. Aqui eu vou colocar x, ok? Aí no tempo t igual a 0, quanto vale? T igual a 0,
vocês podem ver que t igual a zero, x é igual, aqui vai ser 1, ok? E aqui vai ser cosseno de φ, ok? Aí eu vou fazer φ igual a zero para simplificar, ok? T igual a zero, a gente tem que x é igual a 2a, ok? Então é aqui. Ok? E aqui vou colocar menos 2a. Okay? Se fosse no amortecido, ele ia fazer isso, né? Deixa eu fazer uma linha aqui para... Ok? Ele iria fazer isso daqui. Se fosse no amortecido, ou seja, vou fazer aqui B igual a zero, ok? B igual a zero, se B igual a zero, gama é igual a zero, ok? Então eu teria esse aqui, né? Gama seria igual a zero. Então aqui a gente teria essa exponencial aqui, vale 1, e a gente teria o movimento harmônico simples que a gente conhece, ok? E agora eu vou fazer B diferente de zero. Então ele começa aqui, t igual a zero, vai começar assim, só que agora tem essa amplitude que depende do tempo e é um decaimento exponencial. Então eu vou fazer ele, por exemplo, B é bem fraquinho, então essa exponencial ela leva muito tempo, é pouco amortecido, ok? Então eu vou desenhar aqui um envelope. Eu vou tentar fazer um decaimento exponencial, ok? Vocês têm que acreditar que esse aqui é exponencial, que seria assim, ok? Então, decai exponencialmente, e então a minha oscilação agora vai ser, desculpa, vai ser aproximadamente assim, ok? Então, a amplitude, ela vai variar e ela vai diminuir com o tempo, ok? O que eu quero que vocês sejam capazes de fazer é ver esse comportamento aqui nessa equação aqui, tá certo? Então, você tem esse comportamento oscilatório e você tem essa amplitude, ok? Obviamente que esse aqui eu posso fazer um pontilhado porque não aparece, ok? Esse aqui é só o que a gente chama de envelope, ok? Então, o movimento é esse, ok? Não tem nada a ver com isso. Só que a amplitude dessa oscilação, ok? Ela vai ser modulada pelo envelope, ok? E vocês estão vendo esse aqui. Então, o decaimento exponencial. Então, tem um exercício na lista, eu acho que só coloquei um, que basicamente, agora que vocês têm essa figura, ele pede... ok, vocês podem ver que a frequência de oscilação está ligeiramente diferente, ok? A nova frequência de oscilação, aqui, ômega, não é mais ômega zero, ok? Ela é raiz de ômega zero ao quadrado mais alguma coisa. Se gama, se B é muito fraco, ok? Então, você tem, se B é muito menor, ok? Do que, na verdade. A gente vai comparar gama com... bom, eu vou colocar tudo, porque se você tem que gama sobre M é muito menor do que ômega zero, ok? É isso que a gente pode comparar aqui. Gama sobre é muito menor, ok? Então, o que a gente tem é que ômega é aproximadamente igual a ômega zero. Não muda muito, ok? E o período é aproximadamente igual a T0, né? Que é 2π sobre ômega zero. Então, não muda muito, ok? E aí o sistema vai oscilar bastante, ok? Então, uma das perguntas desse exercício é quantas, num certo tempo, ok? A pergunta é, em quanto tempo ele vai chegar a, por exemplo, a metade da sua amplitude. Então, vamos lá. A amplitude inicial é essa, a metade seria essa daqui, tá certo? Então, seria módulo de A, tá certo? E aí eu vou aqui, ok? Eu vou dizer que é aqui, nesse tempo, ok?
aqui em T meio, ok? A amplitude é metade da amplitude inicial, tá certo? Dá para entender isso aqui? No exercício deve ser 1/3, tá certo? E a gente quer saber quanto é esse tempo T meio. Como é que a gente vai saber isso aqui? Olha, como é que a gente vai saber isso aqui? Eu vou escrever a equação, ok? Aqui é a amplitude inicial, então vou chamar isso daqui de A0, a amplitude inicial. Ok? Eu vou escrever aqui esse exponencial de menos gama sobre 2t, ok? E aqui eu vou ter a função que é cosseno de ômega t mais φ, ok? Então, na verdade, eu não vou me preocupar aqui com essa parte oscilante, vou me preocupar com o envelope, tá certo? Ou seja, a amplitude dependendo do tempo, que é essa daqui, tá certo? Então, em t igual a t meio, qual é a condição para determinar esse tempo? Eu tenho que x é igual a zero, ok? T igual a t meio é igual a zero, ou seja, é igual a x de t igual a zero, dividido por 2, tá certo? A amplitude inicial dividido por 2 é igual a t igual a zero, vai ser a zero sobre 2, ok? Então, eu vou escrever, em vez de escrever x igual a esse aqui, eu vou escrever ok? Eu vou escrever AM, essa amplitude que depende do tempo, tá certo? Então, eu vou escrever AM, para não me preocupar com esse aqui, para não colocar um T meio aqui, ok? AM, ok? Então, vamos lá. Essa amplitude que diminui com o tempo, ok? É igual a zero exponencial de menos gama sobre 2t, ok? T meio, eu tenho que... Qual é a amplitude? É A0 sobre 2 é igual a A0 exponencial de menos gama sobre 2 vezes t meio, ok? E aí você tem uma equação com uma incógnita, né? Porque vocês conhecem, ok? Pelo problema. Vocês conhecem A0, inclusive vocês não precisam saber, porque ele vai se cancelar, ok? Então você tem exponencial de gama sobre 2 t meio, ok? Eu passei do outro lado, é igual a 2. Você tem que gama sobre 2 t meio. Aqui é um índice, né? É igual a log de 2, ok? E aí vocês deduzem t meio, ok? No exercício vai ser t 1/3. E a segunda pergunta é quantas oscilações teve, ok? Aqui. Então, vocês têm que dividir esse tempo, ok? Pelo período, ok? Da oscilação, ok? Então, se houve uma oscilação completa, então o tempo é igual ao período. Se houve duas oscilações completas, o tempo é igual a 2 períodos, ok? Etc, etc. Ok? Então, essa aqui era para exemplificar um pouquinho. Ok? Então, tem perguntas sobre essa parte? É muito simples, ok? Como eu falei, eu não vou pedir, ok? Para vocês como chegar aqui, mas isso vocês têm que saber escrever, ok? Então, essa modulação, ok? De uma oscilação por um envelope que decai exponencialmente, ok? Várias vezes vocês vão ver isso aqui, ok? Depois. Ok, então, o seguinte é... eu não coloquei aqui a parte seguinte. De toda maneira, eu vou parar daqui a pouco, porque tem uma reunião. Vocês têm perguntas sobre essa parte?
Eu só Professora, queria... Sim, pode falar. lá naquela parte que a senhora disse que o T era T sobre 2, por que ele foi exatamente T sobre 2? Não, não, não é T sobre 2, desculpa. É, ok, eu vou refazer aqui. Como eu falei, aqui, esse aqui é um índice. Eu chamei ele de T meio, tá certo? Isso. É, mas é o nome que eu dei para ele, T meio. Mas eu posso chamar Ah, ele, entendi. tá entendendo? Eu chamei ele assim, ok? Porque é o tempo T para o qual a amplitude, ok? Que depende, ou seja, esse aqui seria o AM, ok? Aqui AM não é uma constante, ela depende do tempo. Então aqui a AM era máxima e está diminuindo devido a esse decaimento exponencial. Então depois de um certo tempo que eu chamei de T meio, mas é um indício, ok? Eu posso chamar de T linha, posso chamar de o que eu quiser. Tá certo. No caso aí, quando a amplitude caiu pela metade, o tempo não caiu pela metade, não é isso? Não, não, não. De jeito nenhum. Aí você tem que calcular. Pode ser uma Tá coisa. certo. Não, e o tempo não cai pela metade, o tempo só faz aumentar, né? Beleza, era isso então. Obrigado. Igual a zero, e aqui T tem um valor. Então, só para complementar aqui, então eu vou colocar aqui que é um indício, ok? Eu chamei de T meio. É um nomezinho que eu dei para ele, tá certo? Então, aqui é T, é a equação geral, ok? Mas aí, quando for T igual a esse T particular, ok? Então, eu vou ter que a amplitude, que depende do tempo, ok? A m de T, é igual a amplitude, ela foi diminuída por 2, tá certo? Aqui, pronto. Aqui também eu vou colocar que é o índice. Ok? Então, cada vez que eu Ok. coloquei esse índice aqui, vocês podem trocar e dizer que é T, sei lá, T linha, ok? O que é T, sei lá, ok? T1, T2, o que você quiser. É um nomezinho que eu dei. Só que o índice aqui botei meio para lembrar que é quando a amplitude ela diminui pela metade, ok? Tá bom? Ok, para terminar aqui, então revejam esse assunto, ok? Mas os problemas que pode ter sobre essa parte aqui de amortecimento, basicamente é isso. Em quanto tempo ele tem, sei lá, metade, um terço, um quinto, ok, da sua amplitude inicial, e durante esse tempo, ok, quantas oscilações. Então, para saber, uma oscilação é porque o tempo foi igual a um período. Duas oscilações foi igual a dois períodos, entendeu? Então, é realmente tranquilo. Mas vocês têm que entender essa aqui, né? Então, por exemplo, aqui seria, passou do máximo para um novo máximo. Então, aqui o período, ok? Seria esse aqui. De fato, aqui coincide que ele oscilou só uma vez, porque esse tempo que, ok? Pelo gráfico feio que eu fiz, foi o tempo t igual a meio, uma coincidência é igual a t. Então, quantas oscilações? Uma, ok? Se esse tempo fosse aqui, então seria duas oscilações. Então, é só dividir o tempo aqui pelo período que você vai saber quantas oscilações, ok? Aconteceram, ok? Para chegar, onde chegar essa diminuição, ok? Pela metade da amplitude, ok? Então, vocês sabem que eu insisto bastante sobre esse aspecto, mas se você mantém, ok, nas fórmulas, ok, é uma coisa assim. Eu não conseguiria, então agora eu vou fazer outra coisa, daqui a uma hora eu vou lembrar, 2 horas, 2 dias, mas não é uma coisa que eu vou lembrar essa fórmula, ok? Agora, se eu entendo o que essa fórmula está dizendo, daqui a 5 anos ainda vou me lembrar, vou dizer, amortecido está oscilando, mas a amplitude ela está diminuindo como? Poderia ser linear, mas não é físico em geral. Então, eu me lembro, é um decaimento exponencial. E aí eu reescrevo essa solução e eu sou capaz de pensar em cima dessa aqui, sem precisar decorar essa fórmula, ok? Nesse sentido, que vocês têm muito medo de fórmula é porque vocês não entendem as fórmulas. Quando você entende a fórmula, depois, ok? É muito, muito mais fácil, ok?
Ok, para terminar aqui, eu vou falar rapidamente, mas eu não tenho muita coisa para falar sobre isso aqui, que é, eu acho que foi o item 4 que eu coloquei aqui, que é oscilações forçadas, ok? Ressonância. Esse é o problema, por exemplo, do o balanço, né? Quando você vai ter uma criança que está no balanço, ok? E ela está oscilando, então inicialmente você dá um empurrão bem grande para ela, e ela vai oscilar mais rapidamente e vai diminuir, ok? Seguindo esse movimento que a gente viu. Então, a amplitude, ok? É um tipo de pêndulo simples, ok? Ela vai diminuir devido às forças, ok? Que o ar exercem sobre a criança, o balanço, etc. Então, a criança não gosta, começa a gritar, e aí vocês sabem que vocês têm que empurrar e com uma certa regularidade. Então, você está aplicando sobre o balanço e a criança, você está aplicando uma força também que é periódica, né? Pum, pum, pum. E como é que você vai escolher essa frequência com a qual você vai aplicar essa força? Em geral, você fica no mesmo lugar, então realmente você vai aplicar essa força quando a criança voltar. Então, você não vai acompanhar ela para aleatoriamente o que dá um empurrão assim. Então, você fica, a criança vai, volta, você empurra. Vai, volta, você empurra. Então, vocês podem ver que essa frequência com a qual você aplica a força basicamente muito próxima à frequência própria, aquela frequência que a gente viu que é ômega, do movimento oscilatório amortecido, tá certo? Então ela volta com essa frequência angular e aí você aplica uma força aqui, ok? Se você aplicar uma força completamente fora de fase, com esse movimento, o balanço vai começar a fazer coisas doidas e certamente não vai ter, esse movimento, ok? Então vamos lá, só com a equação, vou escrever aqui a equação. Então a gente tem que M, vou fazer com a massa mole ainda, né? D2 dx sobre dt2, ok? É igual, força restauradora, não, desculpe. Eu vou escrever tudo do mesmo lado. M d2 dx sobre dt2, ok? Isso aqui é MA. Mais a força B dx sobre dt, ok? Que é a força amortecedora, mais Kx, ok? Que é a força restauradora. Aqui é mais porque eu passei desse lado da igualdade, tá certo? Igual. E aí tem uma terceira força aqui que você está aplicando, que é a força F. Então, essa aqui vai depender da força que você usa. E aí ela vai ser uma força oscilante. Então, eu vou colocar aqui cosseno de ômega. E aqui vou colocar ext, ok? Que é uma força externa, ômega t, ok? Mais φ, que seria mais, ok? Mas basicamente eu vou colocar aqui para não complicar, ok? Então a gente tem aqui o oscilador, esse aqui é o oscilador livre. E com esse aqui a gente tem o oscilador forçado, ok? Porque você vai aplicar uma força oscilando também a esse oscilador. E como é que ele vai responder? Como vai ser a amplitude, ok? Como vai ser esse x de t nesse caso, ok? Então aqui você vai adivinhar uma nova função x de t, e aí você entende que basicamente x, ok? Passado um certo tempo, ok? Que é o transitório, ele vai seguir essa frequência. É a força aplicada que vai impor, ok?
Então, a gente vai ter que x, ok? Vai ser alguma função, ok? Vou colocar aqui uma amplitude que depende do tempo, ok? E aqui a gente vai ter esse cosseno de ômega x t, ok? E aqui eu não vou fazer esse detalhamento, porque eu não tenho tempo, inclusive, mas eu queria mostrar o que acontece com com a amplitude do movimento, ok? Isso aqui é a amplitude, vai depender não somente do tempo, mas ela vai depender de ômega, vai depender do tempo e de, na verdade, essencialmente, ela vai depender do ômega x, ok? A resposta, vocês concordam que essa aqui é a resposta, ok? Desse daqui. É importante, ok? Como vai depender de, particularmente, A vai ser uma função da diferença entre a frequência da força externa e da força do oscilador, ok? Oscilador livre, amortecido. Mas, em geral, a gente pode comparar com ômega zero, ok? Então, eu vou colocar aqui um eixo, ok? Que vai ser A. Aqui vai ser um eixo da frequência, ômega x, ok? Da minha força. Eu vou colocar ômega zero aqui, ok? Dizer que tem um amortecimento bem pequenininho. Essa aqui é a frequência natural, ok? É a frequência que o oscilador gosta de oscilar se você não aplicar essa força, ok? Então, o balanço, você solta ele e ele vai oscilar com uma certa frequência que a gente vai chamar de ômega zero. Se você tiver essa frequência da força muito... Esse aqui é a amplitude, ok? Então, ele vai oscilar, mas a amplitude, ok? Como é que ela vai ser? Se você tiver uma frequência ômega muito longe desse ômega zero, quase não vai responder. Se você, por exemplo, uma excitação com uma frequência muito pequena, a amplitude vai ser muito pequena. Se a frequência for muito maior do que ômega zero, também a amplitude vai ser muito pequena. Quanto mais você se aproxima, ok? Dessa frequência natural, mais ele vai aumentar, ok? Como? Inclusive, posso fazer L, mas vai depender muito do amortecimento, ok? Então, posso fazer um exemplo aqui, ok? Basicamente, você vai ter alguma coisa assim, tá certo? Então, você vai ter aqui a amplitude máxima, a resposta máxima, vai ser quando ômega xt for aproximadamente igual à frequência natural do oscilador, ok? Isso é chamado de ressonância. Então, quem é dos cursos de elétrica e eletrônica conhece esse fenômeno nos circuitos, ok? RLC, você tem esse fenômeno. O rádio, ok? Quando você vai sintonizar o rádio, é exatamente isso aqui. Você tem a frequência, ok? Da onda rádio que você quer capturar, ok? Com sua antena. Só que aí você tem que sintonizar o seu circuito, ok? Para que a frequência de oscilação do circuito seja, porque se a frequência está muito por aqui ou por aqui, você não vai captar esse sinal. Aí você sintoniza, a palavra é essa, para que ele se aproxima justamente da frequência, ok? Dessa onda forçada. A onda forçada, nesse caso, vai ser o campo elétrico, ok? Da onda de rádio que você quer captar, ok? Que vai fazer, ok? Se for uma antena assim, a frequência de oscilação dos elétrons na antena, etc. Então, se você ficar, ok? A frequência do seu circuito muito longe dessa frequência, ok? Ou seja, na verdade, o que você vai mudar aqui, essa aqui é fixa, ok? Que é a sua onda de rádio, e aí você vai sintonizar o seu sistema, ou seja, você vai sintonizar o ômega zero, ok? Para que ele corresponda a essa frequência externa, ok? Então, como a gente não tem muito formalismo nesse aqui, essencialmente vai pode ter um exercício sobre isso, mas que é justamente de comparar, por exemplo, se a amplitude vai ser maior ou menor, ou seja, você tem que saber a frequência do seu sistema, ômega zero, e aí, dependendo dessa frequência da força aplicada, você vai saber se a amplitude vai ser maior ou menor, ok? E ela vai ser quanto maior, ok?
quando você se aproximar dessa frequência de ressonância. Ok. Então, tem perguntas sobre esse assunto? Tem a lista até segunda-feira, ok? Eu acho que não coloquei nenhum exercício sobre esse aqui. Eu acho que basicamente no Holiday deve ter 2, 3 exercícios, ok? Vocês podem tentar resolver. Mas eu coloquei um, ok? Disso, certo? Isso é importante. Tentem fazer, ok? Entendendo, ok? O que está acontecendo, tá certo? Muito mais importante do que ter a solução correta é entender o que você fez. Se o resultado está errado por uma besteira, né? Tenham cuidado também, os detalhes são importantes, né? Mas o importante é entender essa. E aí, se no meio do caminho, entre hoje e segunda-feira, que é o dia de entregar a lista, vocês tiverem perguntas, ok? Menos no final de semana, ok? Eu evito, eu não vou responder perguntas no final de semana, mas até sim, pode falar. Vocês Olha, podem perguntar pelo cigarro. Como? Naquele sistema, bloco, massa caindo dentro de água, onde é que fica ali a força de empuxo? Mas Antes aí, naquela parte de oscilador amortecido. certo. Ok, é uma boa pergunta, só que eu vou responder aqui de uma maneira muito... aqui, o fato é que essa parte que está na água, ok? Eu coloquei ela assim, mas é uma efeito somente para amortecer o movimento, tá certo? Então, se eu fizer um desenho aqui, eu posso fazer ele aqui, tridimensional, é muito fininho, tá certo? A ideia não é botar um volume muito grande, então ele não ocupa. Então, tem fluido deslocado, mas não no sentido de um fluido que é deslocado pela presença desse disco, tá entendendo? Ele é muito fininho, então é de espessura, ele é de massa desprezível. Inclusive, aqui, quando a gente descreve, não leva em conta a massa nem o volume dessa placa, ok? O que importa aqui é a superfície, né? Porque essa superfície, então é uma placa bem fininha, aí vai calcular o volume que essa placa ocupa, é completamente desprezível, ok? Quando você entra essa placa na água, ela não, ok? A posição da superfície da água não muda, ok? Se você colocar um bloco grande, ok? Um disco assim com uma espessura barruda, então quando você coloca o disco na água, o nível vai subir, obviamente, porque ele está ocupando, ok? Um volume que antes era água. Então esse volume ele vai para a superfície. Mas aqui é uma placa bem fininha, então a gente não se preocupa com a força de empuxo, ok? E mais uma pergunta. Nessa equação aí do lado esquerdo, d2y sobre dt, por que no lado direito ela está negativa? Porque eu coloquei o y para cima. Ah, tá certo. Ok? Okay. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui está na posição de equilíbrio, eu vou colocar. Desculpa. Eu vou colocar aqui. Tudo é problema aqui de sinal, tá certo? Então, menos mg, porque a aceleração é para baixo, então vai ser negativo. Aqui, y. Se y positivo vai ser o quê? Y positivo é aqui, tá certo? Então, a aceleração, você sabe que se está comprimida a mola, que vai ser o caso aqui, posição de equilíbrio, se você comprimir a mola, a força vai ser para baixo, vai ser negativo, tá certo? Se você tiver aqui y negativo, ok? A força ela vai ser para cima, vai ser positiva, ok? Entendido. Então, a única... Mesmo se eu colocar meu eixo y para baixo, ok? Eu vou ter essa primeira parte, porque não muda, ok? Mas aí para mg realmente vai mudar. Se eu colocar para baixo, eu vou ter mais mg. Se eu colocar para cima, é menos mg. Tá bom? Ok. Ok. Na verdade, a gente vai pegar a posição de equilíbrio aqui, onde você tem a força da mola que compensa exatamente essa força do peso, né? Então, você só vai se preocupar com a força restauradora em relação a essa posição de equilíbrio, tá certo? Todo o movimento depois, ok?
depende de onde você vai colocar o seu zero. Se você colocar ele aqui, então o deslocamento vai ser em relação a ele, ok? Então vai ser a compressão da mola, ok? Onde a posição de equilíbrio quer dizer o quê? Obviamente que a sua mola, ela está distendida aqui, tá certo? Mas, opa, eu vou ter que sair porque alguém vai querer meu zoom, tá certo? Mas aqui a força, ok? Por exemplo, a velocidade, ela é máxima, a energia potencial é zero, ok? Você bota seu zero de energia potencial elástica aqui, tá bom? Então, você só tem, na verdade, essa equação aqui. Porque tudo é em relação a y igual a zero, que é no equilíbrio, ok? Ok, gente, então, perguntas pelo e-mail, eu vou responder, eu prometo, ok? Daqui para segunda-feira eu respondo a todas as suas perguntas sobre a lista, sobre qualquer coisa do curso, ok? Eu vou enviar antes de terça, ok, a apostila e o roteiro da prática de terça e quarta. Ok. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau, professora.